moradia ou investimento? Nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes, toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos, com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Comigo e com o timaço de Carlos Batista até meio-dia, somente para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Com o gol de Elvis, Ponte vence o Tombense por 1-0. Moisés Lucarelli segue na cola do líder Caxias. Macaca volta a vencer em casa após 3 partidas e se aproxima da classificação à próxima fase. Elenco alvinegro se representa já na tarde desta terça e dá início à preparação para o próximo jogo. Ponte visita o São Bernardo, sábado, 5 da tarde, no estádio 1º de Maio. Diretoria do Guarani formaliza a proposta por Cadi, volante do São Bernardo. As duas partes estão apalavradas por acerto até o final da temporada. De olho no próximo jogo contra o Ituano, o elenco do Bugre se reapresenta na tarde de hoje. Sem perder há 2 meses, Guarani se aproxima de maior série invicta em quase 2 anos. Em busca da vaga na final da Copa do Mundo de Clubes, Fluminense entra em campo daqui a pouco, 4 da tarde, contra o Chelsea. Zagueiro Freitz e o meia Martinelli estão suspensos e desfalcam a equipe carioca. Hernan Crespo aparece no bid e pode estrear pelo São Paulo contra o Flamengo sábado pelo Brasileirão. Desculpem. Nome do treinador argentino foi publicado no site da CBF após imbróglio na rescisão com Zubeldia, ex-técnico do tricolor. Investigação aponta problema na roda e velocidade excessiva como causas do acidente de Diogo Jota. Brigada de Trânsito do Comando de Zamora na Guarda Civil estuda a morte dos atacantes na última quinta-feira. 971021493. É o WhatsApp à sua disposição. Mande uma mensagem aqui de texto. Daqui a pouquinho ela vai para o ar, participe do programa. Será um enorme prazer mandar a sua mensagem para o ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Antigamente é que era bom. Era nada. Bom é hoje que a Sanasa tá toda digital. Você resolve tudo de onde estiver. Já viu o novo site, o novo aplicativo? Tá muito mais fácil de achar o que a gente quer. E o atendimento pelo WhatsApp tá show. Anota aí, 0800 77 21195. E tem mais. A Sanasa agora manda SMS sempre que tiver manutenção no seu bairro. Bom era o passado? E nada. Bom é isso. A Sanasa e o futuro. Rocha
confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória da Ponte Preta sobre o Tombense pelo placar de 1-0 em jogo realizado nesta segunda-feira à noite no estádio Moisés Lucarelli para um público de 4.517 torcedores e uma renda de R$ 72.530. A Ponte venceu por 1-0, gol de Elvis a 29 minutos cobrando o pênalti da etapa final. Diogo Silva, Maguinho, Wanderson, Emerson Santos e Arthur, Lucas Cândido, Dudu e Elvis, Everton Brito, Gia Dias e Gé. Foi o time da Ponte que iniciou a partida. Entraram ainda no decorrer do jogo Serginho, Toró, Luiz Felipe, Léo Oliveira e Diego Tavares. A equipe do técnico Alberto Valentim. O tombense de Matheus, Léo Pereira, Jansson, Roger Carvalho e Kaique, Rickson, João Pedro, Mila e Rafael Silva, Jefferson e Zé Eduardo, este é o time do tombense do técnico Raul Cabral. Portanto, o único gol do jogo marcado por Elvis. A arbitragem foi do Daniel Blanco de Roraima. Vitória da Macaca. Depois de 3 jogos, a Ponte volta a vencer do Moisés Lucarelli. 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Ponte Preta 1, Tombense 0. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Bom, estou aqui com o Leandro na mesa de som e no corte das imagens para anunciar o seguinte. A Conmebol anunciou hoje que Brasil e Chile se enfrentam no Maracanã às 21h30, dia 4 de setembro. É a penúltima rodada das eliminatórias da América do Sul. Antes, a CBF já havia divulgado o estádio como palco do duelo, agora é oficial. Então o Brasil joga contra o Chile no dia 4 de setembro, 21h30, horário de Brasília. Não é? A seleção brasileira tem 25 pontos, já está classificada à próxima Copa do Mundo dos Estados Unidos, do Canadá e do México. Não é? Então, enfim, isso é uma informação. E vamos ver como é que vai ser a seleção, a próxima convocação de Carlo Ancelotti. Vamos às mensagens aqui. CH, bom dia. A Ponte ajudou o Bugre se o Tombense empate e aproximar do Guarani. Gildo Neto. A Ponte primeiro ajudou a ela mesma, né? Tinha que ganhar o jogo, apesar de ter jogado mal pra caramba, de novo. Mas o time ganhou, né? O time ganhou e é vice-líder do campeonato. CH, bom dia. Deixa eu ver quem que mandou essa mensagem aqui. O Paulo Neves. Gostaria que a cada rodada vocês comentassem a formação momentânea dos grupos da segunda fase da Série C. Nem sempre ficar em primeiro significa um bom negócio. Nesse exato momento, o grupo da Ponte seria mais suave para quem pensa em subir. Hoje seria Ponte, Piranga, CSA e Ituano. Os poucos lugares que falam dos times de Campinas hoje estão repercutindo Jean Dias escondendo a bola do Elvis, ou de Elvis, dando ênfase gigantesca de Elvis e Jean Dias parados na marca do pênalti, cada um com uma bola nas mãos. Isso é falta de comando ou egoísmo? O que você acha, Marcelo Pimentel? Eu acho que... eu não sei o que é treinado, né? Então, eu sou da política que é
treinou, tem que ser executado. Quem é o cara da bola parada? Da falta do lado esquerdo, do lado direito? Quem bate escanteio e quem cobra pênalti? Né? Agora, não sei nem o que te dizer, mas deveria ser o Elvis, com todo respeito ao Jean Dias. Tá tudo bem, Gleg? Tudo bem, né? Tudo bem. Percebi que você entrou aqui de uma maneira bem tranquila. Eu achei que você ia dar um chute na minha cabeça. Né? Na sua cabeça? Sim. Tá tudo bem? Tá tudo bem. É que você sabe, né? A logística não é legal. Não é. Não é. Mas enfim, tá tudo bem. Mas abraço pra você. De alguma coisa? Imagina, longe disso. Então, tá bom. É que às vezes essa porta enrosca um pouquinho, mas tá tudo certo. Viu? Leandro também não, né? Quem? Leandro não tem imagina, culpa. Leandrão. Aliás, hoje tá bem vazio ali, né? O pessoal da retaguarda ali, né? O Capucci tá de férias. Ah, tá de férias? É a sexta férias nos então, últimos isso que eu ia 2 meses. perguntar. 2 meses ele já saiu 6 vezes de férias. Eu acho que as leis trabalhistas mudaram. Eu não tô sabendo. Ah, é? É, eu acho. Eu entendi. Mas tá tudo bem aí também, né? Aqui tá tudo Band. Tudo Band. Deus do céu, ontem estava vendo o mesmo filme de sempre. Juiz ruim, time medroso e a Ponte jogando mal de novo. Batata. Posso dar um palpite ou não? Palpite não, pitaco. Cara, ontem eu disse isso depois da transmissão. A gente tá analisando um time de Série C, gente. A gente não tá analisando nenhum time da Série A, da Copa do Mundo de Clubes. Não é isso, não. É um time de Série C. E vamos com muita cautela. Não vejo nada de absurdo na Série C. Muito pelo contrário. Elevado num nível técnico baixíssimo. Agora, a gente tá analisando o time de Série C. Não dá pra querer que um jogador de Série C execute o que um jogador de Série A, por exemplo, executa. Então é bom a gente ir com calma, viu? Dos dois times, tá? Não só do Guarani. Nem da Ponte. Dos dois. Você acha que a Ponte jogou bem ontem? Não é que jogou bem, CH. Eu acho que a gente tem que analisar o nível técnico da competição. Não dá pra cobrar mais dos caras. Tem que cobrar o resultado. O resultado ganhou o jogo? Ganhou. Beleza. Entendeu? Agora, é só pegar a Série C aí. Olha pra você ver. É show de horrores. Nós fizemos o jogo junto, sábado. Ituano e quem? O que... Cara, impressionante. Itabaiana. Não, Itabaiana não. Retrô. Meu Deus do céu. Ô Gleber, é assim, ó. O Campeonato Paulista, eu não tô discordando de nada, tá? Respeito sua opinião. Não, claro, não, disso. eu sei. Imagina. O Campeonato Paulista foi fácil pra Ponte? Não. Ponte fez 22 pontos no Campeonato Paulista. Exatamente. Na minha opinião, a qualidade técnica do Campeonato Paulista é melhor, maior, mais difícil do que a Série C. Isso eu também concordo. A característica do campeonato é que rema contra. Por exemplo, o Guarani pegou um estádio lá em Londrina que foi mais inimigo do Guarani do que do próprio Londrina que jogou em casa. Onde que eu quero chegar? Se a gente deixar a nossa discussão aqui, nosso debate, só focada no resultado, nós não temos que comentar aqui. Ah, não, sim. Mas eu acho, CH, que explica, por exemplo, de janeiro até agora, o time ser tão previsível e tão letárgico jogando com a posse de bola? Você foi treinador, você sabe o que eu tô falando. Eu sei. Você acha que a Ponte tá... Eu não acho que a Ponte tem que dar espetáculo. Eu só acho que se o treinador quer amarrar o jogo do adversário, pelo menos não sofre. Se aquela bola do Tombense entra... Uma, né? Aquela do primeiro tempo. Quantas a Ponte criou? Também. Então, por isso que eu tô dizendo. O nível técnico é muito baixo. Nós temos um quadro no programa, no apito final, que se chama A Defesa do Jogo. Ontem teve uma aos 43 do segundo tempo. O jogo foi muito ruim. Então, assim... O jogo foi ruim. Na verdade, olha, eu quero dizer que, assim, respeito também a sua opinião, viu, CH? Você sabe disso. Mas, cara, é difícil para nós analistas, né, comentaristas, aquele jogo que o Ituano e Retrô, cara, nós fizemos jogo, dava sono de você assistir o jogo. É a mesma Série C. A maioria dos jogos está dando sono. Exatamente. Entendeu? Aliás, nível técnico é muito baixo. Quando você pega um jogo que nós vamos assistir o Fluminense hoje, da Copa do Mundo, e pega uma partida da Série C, parece outro esporte. Não. Esquece. Parece outro esporte. Exatamente. Exatamente isso. Exatamente isso. Assistam um jogo não vou nem dizer o do Fluminense hoje, mas amanhã, Real Madrid e Paris Saint-Germain. E assistam um jogo da Série C pra você ver. É impressionante. É discrepante o nível. É discrepante. A Ponte venceu, parabéns, valeu a vitória, mas o futebol mostrado, se não contratarem com esse futebol mostrado, não sobe, diretoria. Então tudo isso, obrigado Tandy, tudo isso, Gleger, também é para alertar, e eu acho que não é nem minha tarefa ficar alertando, dando sugestão, porque o meu negócio aqui é informar.
e dar opinião daquilo que eu tô vendo do trabalho realizado. Mas eu não tenho nenhuma segurança. Nenhuma. Hoje. Pode mudar daqui 2 rodadas. Que a Ponte vai passar de fase e vai estar forte, estruturada para subir. Então, eu assim, vendo os outros times jogarem, dá para dizer que o Caxias é melhor time tecnicamente. Não. É melhor do que a Ponte? Não. Que é o que tá liderando a competição. Não, o Londrina, que é um bom time. Não. Entendeu? Eu acho que é tudo muito então, parecido. então, CH, é assim, dá para afirmar que vai subir? Não, eu não afirmo. Mas dá para afirmar que não vai subir? Também não. Entendeu? Porque tá no mesmo nível. Aí o que acontece? Aí você pega ontem, por exemplo, um jogo ruim, né? Não criava nada, de repente tem um pênalti. Aí você tem quem para bater? O Elvis. Então é um cara que pega a bola, tranquilidade, vai lá, põe a bola, bota a bola na rede e ganha o jogo 1-0. Então eu acho que essa Série C tá indo muito para esse caminho, né? O detalhe é que vai definir. E a Ponte hoje, querendo ou não, jogando mal ou jogando bem, ela é vice-líder da competição para um time que tá no mesmo nível tecnicamente. Então, não dá para afirmar nada, mas nem para um lado nem pelo outro. Em Campinas, 11h48 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Hoje com Breno Beretta. Oi, CH. Logo depois da boa vitória da Ponte Preta, 1-0 sobre a equipe do Tombense no estádio Moisés Lucarelli, o técnico Alberto Valentim falou sobre a maneira como a Ponte se comportou na partida e também a respeito da presença do Elvis, que no último jogo ficou no banco e nesta partida contra o Tombense fez o gol da vitória e foi o capitão do time. Dentro de uma organização, dentro de obedecer às fases do jogo, isso nós fizemos bem. Esse número de finalizações, às vezes, depois nós vamos ver com calma, mas muitas bolas passando na área, isso eu vejo como chances boas de gol, sabe? Que a gente faltou ali um capricho de uma penúltima bola, faltou um posicionamento melhor na área, que eu preciso ver depois desse preenchimento de área que a gente fala. Controlamos muito bem o jogo, repito para vocês, fizemos um jogo sem pressa, que dava para ver que a gente estava alternando as nossas construções ali de segunda fase sem pressa, e eu gostei do jogo, gostei muito daquilo que os jogadores fizeram. Foi uma semana voltada muito para que nós não tivéssemos a pressa, a ansiedade pelo fato dos jogos anteriores nós não termos vencido aqui no Moisés. Em relação ao Elvis, o Elvis é um jogador importante, é um ídolo da torcida, é um cara que eu já falei para vocês aqui, vocês gostam de perguntar sobre ele. Eu conheço muito bem o Elvis, é o 3º clube que eu trabalho com ele está se doando muito, ele é um líder positivo aqui dentro da Ponte Preta. Tá? Não tem egoísmo da parte dele por nenhum outro, entende bem as funções, ficou no banco de reservas nos últimos jogos, entendendo os porquês, as nossas estratégias, ou seja, o grupo está na frente, o escudo da Ponte está na frente de qualquer jogador. A Ponte, que é a vice-líder da competição, no próximo sábado volta a campo contra o São Bernardo, e nesse jogo Gé não estará à disposição. Ele está suspenso, recebeu o 3º cartão amarelo. É muito provável que o técnico Alberto Valentim, jogando fora de casa, faça um esquema mais defensivo e coloque um jogador no meio-campo, ou mesmo na zaga, com 3 defensores, e não coloque um centroavante efetivo no time da Ponte Preta. Mantenha lá na frente o próprio Jean Dias ao lado do Everton Brito. Valeu, CH! Obrigado, Beno. O Gleger, você quer falar do episódio da cobrança do pênalti, Jean Dias versus Elvis? Você falou uma coisa aí no comentário de um ouvinte aí que mandou uma mensagem, e é a pura realidade, cara. É o que é treinado. Sei. Entendeu? É o que é treinado. Mas viu, eu tô melhor, eu tô bem pra bater. Cara, treinou? Quem que é? Porque, CH, isso é definido no vestiário, irmão. Não, vestiário e no treino, né? No treino você executa. No vestiário, antes do jogo, na pré-eleição, tá lá, ó, pênalti, fulano. Tá lá, cara, tá no scout, eu não tenho dúvida. Então, e a gente sabe que o Elvis estando em campo, a bola parada é dele. Em Campinas, 11h51 agora. Pra não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre na Band. Acionando de novo o Breno Beretta. Oi,
Oi, CH. O Guarani começa a semana de olho no Ituano. Adversário do próximo domingo, 4h30 da tarde, no estádio Brinco de Ouro. O técnico Marcelo Fernandes tem todos os jogadores à disposição. Não tem nenhum atleta contundido ou mesmo suspenso. E para essa partida, ele pode mexer na equipe e deixar um time mais ofensivo. Até porque a equipe que começou o jogo contra o Londrina, no empate em 1-1, no último final de semana, foi uma equipe mais ofensiva. Somente com o Bruno Santos como atacante, ele recheou o time de volantes, colocou o Kelvin, o Matheus Sarará e também o Caio Melo. E o Diego Torres ficou um pouco isolado para armar as jogadas. Ele pode colocar mais um atacante, como por exemplo o Cauã Jesus, que vem entrando bem no time no lugar de um dos volantes. Provavelmente, no lugar do Caio Melo, que não foi bem na partida contra o Londrina. Nas demais posições, se ele quiser, pode manter a mesma equipe, a mesma base que vem se dando bem nos últimos jogos. 3 vitórias e 1 empate. Sobre a Copa Paulista, o Guarani não está bem. Está na 5ª posição do seu grupo, tem apenas 4 pontos, empatou com o São Bento no último final de semana e na próxima segunda-feira, às 7 da noite, vai enfrentar o Rio Branco. O técnico Marcelo Cordeiro falou a respeito do resultado do Guarani e as dificuldades que o Bugre encontrou em Sorocaba. Primeiro dizer que, infelizmente, o campo não tinha a mínima condição do jogo. É um estado muito ruim mesmo, então a gente sabia da dificuldade que ia ser o jogo de muito contato. Dentro das circunstâncias acaba sendo um bom resultado. Acho que nós fizemos por merecer sair com a vitória, mas jogar com um jogador a menos na casa do adversário, com a dificuldade do gramado como estava hoje, não é comemorar, mas é um ponto válido. E agora é trabalhar essa semana aí para que a gente possa fazer um bom jogo diante do Rio Branco na próxima semana na nossa casa. Como eu disse, pela Copa Paulista, o Guarani volta a campo na próxima segunda-feira, às 7 da noite, no Brinco, em busca de uma vitória. Valeu, CH! Valeu, Breno. Obrigado pelas suas informações. Bom, o Guarani especula-se que o Guarani talvez esteja trazendo o volante do São Bernardo, Cadi. Como é que chama? Cadi. Tá aberto aqui? Tá aberto? Agora tá. Tá aberto. Como é que chama o jogador? Cadi. Cadi? Não conheço. Aliás, assim, já deve ter jogado, mas nunca foi titular absoluto, ou foi do São Bernardo? Algumas partidas. Ele foi do Londrina. Do Londrina. No ano passado, Londrina. Esse ano, no São Bernardo, o Londrina estava na Série B o ano passado, né, Breno? Sabe qual a análise que nós temos que fazer? Ele é melhor que o Natan? Não. Mesmo nível? É outra característica inferior ao Natan. Ah, é? Então eu acho que vem para compor elenco. Tá bom. Em Campinas, 11h55 agora. Nossa, já? Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento